Você está perdido em meio às normas da ABNT? Não as conhece e não sabe quais são as suas versões atualizadas? Então vem comigo nesse vídeo que você vai ter as respostas que precisa, além de um bônus especial. Olá, sejam bem-vindos ao Metodolizando, o canal que descomplica o conhecimento e as suas nuances aqui no YouTube. Eu sou o Thiago Ferreira e hoje vou te ensinar como descobrir quais normas da ABNT estão atualizadas e em vigor. Mas antes, algumas considerações importantes. A ABNT é um órgão nacional de normalização fundado em 1940. Como uma entidade privada e sem fins lucrativos, também é membro fundador de outras organizações de normalização, como a ISO, a Associação Mercosul de Normalização e a Comissão Pan-Americana de Normas Técnicas. A ABNT também é responsável pela elaboração das normas brasileiras, que nós chamamos de ABNT-NBR. Elas são elaboradas por comitês brasileiros, organismos de normalização setorial e comissão de estudos especiais. As normas técnicas da ABNT são documentos estabelecidos por consenso e aprovados por um órgão reconhecido, que no caso é a própria ABNT, e oferecem regras, diretrizes ou características para os produtos ou processos. A sua observância, ou seja, segui-las, não é obrigatória, e seus objetivos principais são estabelecer requisitos de padronização, qualidade, desempenho e segurança. Agora que temos esses conceitos em mente, uma questão surge: quais as normas da ABNT atualizadas e em vigor? A resposta está no site de catálogos da ABNT. Existem duas formas de busca no site de catálogos da ABNT: a busca pelo número da norma ou a busca por meio dos comitês. Se considerarmos o número da norma e pesquisarmos a norma 6023, responsável pelas referências, nós teremos acesso ao seu status, revisões e modificações. Como vocês podem ver, aqui vem o status dela. Também, uma das coisas interessantes que a gente pode observar é que todas as normas que possuam esse número, ou seja, 6023, estarão listadas independente da área ou do comitê da qual façam parte. Então, a gente tem as normas de informação e documentação, e observando a parte inferior, vemos normas sobre eletricidade. Inclusive, como é possível observar, essas normas falam sobre lâmpadas. Um outro ponto que vale a pena observar também diz respeito ao nível de atualização dessa norma, ou seja, qual é a norma mais recente e qual é a norma mais antiga. E como nós sabemos disso? Através da sequência que eles aparecem nos resultados. Vamos para um exemplo. Se eu olhar a norma 6023, eu consigo observar que existem duas versões de 2020. Beleza. E aí você poderia me perguntar: Tiago, qual a versão mais recente de 2020? A resposta é simples e sem complicação, é aquela que estiver no topo da lista. Então, considerando isso, as outras versões serão as mais antigas, ou seja, normas atuais em cima e antigas abaixo. Vamos fazer um teste. Será que realmente essas normas correspondem a essa perspectiva das normas mais antigas estarem abaixo e as mais recentes acima? Vamos abrir aqui a primeira. Bem, observando-se a primeira norma, é possível constatar que ela foi publicada em 24 de setembro de 2020 e com o objetivo de corrigir a norma de 2018. Essa é a errata número 2 de 2020 e, como podemos perceber, ela é teoricamente a mais atual. Então, vamos voltar aqui um pouquinho para saber se ela é realmente a mais atual. Vamos agora para a errata número 1. Como podemos observar, a errata 1 também é de 2020, mas é do mês de agosto. Então isso significa que quando nós trabalhamos com os resultados pesquisando pelo número da norma, a gente tem sempre nesses resultados a norma mais recente no topo da lista e as mais antigas ao final desta mesma lista. Lembrando que se você pesquisar pelos números, você terá acesso a todas as normas que possuam aqueles números, independente do comitê a qual ela pertence ou faça parte.
A segunda forma de busca dentro dos catálogos da ABNT é a busca por comitês. Ou seja, eu não sei o número da minha norma, mas eu preciso pesquisar as normas por uma área específica. Ou seja, eu quero saber quais as normas, por exemplo, de metodologia que estão sendo utilizadas nesse momento. Para isso, nós vamos atrás dos comitês. E o que são esses comitês? São as diversas áreas nas quais a ABNT trabalha a nível de normalização, ou seja, são as áreas que a ABNT utiliza para gerir as suas normas e regulamentos. Então, se a gente olhar aqui para a área de busca, voltando para a página inicial, a gente consegue observar que a gente já fez uma busca pelo número da norma e agora a gente pode fazer a busca pelos comitês. Então, abrindo a aba dos comitês, ela vai carregar e nós vamos conseguir observar que existem comitês para diversas áreas. Existe comitê para a área de construção civil, de eletricidade, para a área automotiva, para a área metroferroviária. E esses comitês, como vocês podem ver, eles trabalham com áreas específicas. No nosso caso, a gente precisa trabalhar com o comitê responsável pela área de informação e documentação. E que comitê é esse? É o comitê 14. Se a gente descer um pouquinho, é possível observar que existe o CB da ABNT, que é o Comitê Brasileiro. Então, CB significa Comitê Brasileiro de Informação e Documentação. E considerando esse comitê, é possível observar que ele é responsável por dois tipos de normas: normas de arquivologia e gestão de documentos e normas referentes à documentação e à apresentação de documentos, incluindo normas de metodologia científica e apresentação de trabalhos acadêmicos. Então, vamos dar uma observada para saber quais normas a gente tem relacionadas a esses dois grupos, beleza? Isso vai servir de norte para a gente, porque nós vamos saber quais as normas e se elas estão atualizadas ou não. Então, vamos fazer a busca no Comitê 14, sempre no Comitê 14, e sempre considerando as normas que estão em vigor. E aí, nós chegamos no resultado de 34 normas. É importante observar que os resultados vão aparecer da mesma forma da busca por números. Ou seja, nós teremos todas as normas relacionadas diretamente à área de informação e documentação, porque essa é a área responsável pelo comitê. Além disso, nós teremos como resultados também as normas classificadas da mais recente para a norma mais antiga. Se a gente for descendo e observar, os anos vão aparecer em ordem decrescente, ou seja, a gente vai sair em 2020, depois 2019, depois 2018, 2006, 2002. E aí, seguindo para a segunda página, a gente observa que as normas possuem uma variação temporal, ou seja, elas estão dispostas de acordo com a sua variação de tempo. E seguindo esse raciocínio, nós vamos para 2002 e depois 1986. Lembrando que, só porque uma norma é de 1986, não significa que ela está desatualizada. O que significa é que esta norma em nenhum momento foi substituída por uma outra norma e ela continua em vigor. Então ela continuará válida e em vigor até que seja substituída por outra norma. Como não foi necessária nenhuma mudança de forma específica nesta norma ou na normalização de uma forma geral, ela não precisou ser atualizada e aí a data que fica é a data de lançamento da norma, no caso 1986. Como nós sabemos, as normas da ABNT não possuem um preço muito acessível. Então, como nós podemos sobreviver no mundo acadêmico? Utilizando essas normas, mas sem ter que adquiri-las. Uma dica interessante seria a utilização de guias das instituições de ensino. Geralmente, as instituições de nível superior trabalham com guias que são fornecidos pelas suas próprias bibliotecas. E esses guias têm por objetivo agregar as normas da ABNT que estão em vigor nesse momento, principalmente para ajudar você a construir seu trabalho acadêmico. Então, isso se torna uma possibilidade, já que muitas vezes, pelo fator acessibilidade, nós não temos como adquirir as normas da ABNT. Então, você pode trabalhar utilizando esses guias. Até porque o objetivo deles é trazer as normas da ABNT de uma forma muito mais simples, descomplicada e aplicada. Algo importante é que esses guias possuem recomendações gerais e específicas de acordo com a instituição. Então, vale a pena você dar uma olhada e ver se os guias se adequam à sua realidade. Como prometido, vamos ao nosso bônus.
As principais normas da ABNT que são utilizadas hoje são a 6022, que trabalha com o conceito de artigo nas publicações periódicas, técnicas ou científicas, a 6023, que traz o conceito das referências e talvez seja uma das principais normas utilizadas dentro do nosso dia a dia acadêmico, junto com a 10.520, que trabalha com os conceitos de citação em documentos, a 6024, que trabalha com a numeração progressiva das seções de um documento, ou seja, o que é uma seção primária, o que é uma seção secundária, o que é uma seção terciária, ela vai explicar isso para vocês. Depois a gente tem a norma 6027, que trabalha o conceito de sumário, e aí você pode fazer um paralelo dela com a 6034, que trabalha o conceito de índice, e aí você pode separar o conceito de sumário de índice. Outra norma importante é a norma 6028, que trabalha o conceito de resumo, ou seja, ela vai dizer para você quais são os tipos de resumo, o que é um resumo, fazer essa separação para que você possa ter na cabeça realmente o que significa a ideia de resumo. Como eu citei antes, a gente tem também a norma 10.520, que trabalha as citações em documentos, e ela é muito relacionada com a norma 6023. Então, dê uma atenção a essa norma, porque ela é uma norma das mais importantes. Outra norma interessante é a 14.724, que trabalha com a apresentação de trabalhos acadêmicos, ou seja, como é que os trabalhos acadêmicos são estruturados, como é que eles devem ser apresentados, quais são as suas partes. Então, essa norma ela vai dizer esses pontos para você. Outra norma interessante é a norma 15.287, porque ela vai trabalhar com os projetos de pesquisa e ela vai te ensinar os elementos que um projeto de pesquisa tem que ter. Outra norma interessante é a 15.437, que trabalha com a ideia de pôsteres técnicos e científicos, ou seja, ela vai te ensinar como você trabalhar com um pôster e como é que você tem que fazer a apresentação de um conteúdo através de um pôster. Tá, essas são as principais, mas se eu estiver diante de um caso de omissão, ou seja, esse caso não foi relatado pela ABNT, como é que eu vou fazer? Geralmente se recorre a outras normas que são consagradas pelo uso ou registradas na literatura. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Não existe uma norma de apresentação tabular, ou seja, de apresentação de tabelas. Então o que a ABNT e muitas instituições de ensino fazem? Trabalham a norma acessória do IBGE, ou seja, a norma de apresentação tabular fornecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas do ano de 1993. Então, o que você tem que ter em mente é, em casos de omissão, se recorre a normas consagradas pelo uso ou normas registradas pela literatura. Se você gostou do conteúdo e esse canal foi útil para você, comente, compartilhe, deixe o seu like e se inscreva clicando no sininho. Assim você receberá as notificações a cada vídeo novo lançado. Muito obrigado a todos e nos vemos nos próximos vídeos. Valeu!